Olá, hoje eu vou falar pra vocês de uma animação, mas não qualquer animação. Uma animação que me fez pensar sobre a minha vida e todos que me rodeiam. Uma animação que fala sobre conforto, gentileza, amigos e o conceito de uma casa. Deixa eu te perguntar, você é feliz com o que tem? Você está onde gostaria de estar? E caso não, se estivesse onde deseja, você realmente estaria feito? Ou continuaria achando que não está no lugar que deseja? Sabe, às vezes, a sua mente vai te pregar peças. Ela vai dizer que você não é bom, que nada vale a pena. Mas eu descobri que você é amado e importante e dá ao mundo coisas que ninguém mais é capaz de dar. Aguente firme. Bom, eu os apresento: o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Olá. Eu tô perdido. Esse curta-metragem da Apple começa nos apresentando um garoto, o qual não tem nome. Ele está perdido, então encontra uma topeira que por algum motivo ama bolo. O garoto fala pra topeira que está perdido. A topeira o interrompe ao pensar ter visto um bolo. Ao chegar perto, os dois percebem que é apenas uma árvore. Então a topeira fala isso. Então, é isso aí. Sem bolo. E você está perdido. Sim. A topeira fala que quando se está perdido em uma floresta, o certo a se fazer é seguir o rio. Uma velha toupeira uma vez me disse: quando estiver perdido, siga o rio e ele o levará para casa. O garoto sobe numa árvore para tentar ver o rio e acaba derrubando neve nele. Mas ao invés de ele ficar com raiva ou brigar com o garoto, ele coloca a culpa em si mesmo, falando que ele não deveria estar ali, aquela parada de estar no lugar errado na hora errada. Ao invés dele ficar triste ou bravo com o garoto, ele assume a culpa, por mais que a culpa não seja dele. Os dois sobem na árvore e a topeira pergunta isso para o garoto. O que você quer ser quando crescer? E o garoto fala: Gentil. eu sei que essa animação foi feita por adultos, mas quando você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, elas normalmente respondem coisas superficiais, que até mesmo elas esquecem com o passar do tempo. O garoto responder isso me faz pensar um pouco. Os dois então continuam a subir o rio. Eles param em uma pedra na margem, e o garoto, ao olhar seu reflexo, fala isso. Não é estranho só podermos ver o nosso lado de fora quando quase tudo acontece do lado de dentro? Nós seres humanos tentamos entender outras pessoas, e outras pessoas tentam nos entender, mas ninguém está dentro da cabeça de nenhum de nós. Então não podemos ajudar de fato alguém, e não podemos saber o que exatamente aquela pessoa está passando. E elas também não podem nos entender 100%. É como um sonho. Eu posso te falar 1000 vezes de como eu estava correndo de um dinossauro, mas caso você não tenha sonhado exatamente a mesma coisa que eu, você não vai saber 100% como foi. Tentar entender as pessoas é difícil e às vezes doloroso. Tudo que podemos ver é o que elas querem nos mostrar. Os dois continuam a viagem, e por ter anoitecido sobem novamente em uma árvore para se abrigar. Conversando um pouco mais, a topeira pergunta pro garoto: Com que você sonha? O garoto responde: uma casa, com luzes, conforto e quentinha. Então uma raposa surge embaixo deles e assusta os dois. Ela fica um tempo encarando eles com cara de fome, esperando que algum dos dois desçam, ou que caiam, mas logo vai embora. Um tempo se passa, então o garoto e a topeira saem da árvore, quando escutam um barulho de choro, que logo eles descobrem ser a raposa, que ficou presa em uma armadilha. Por serem de coração puro, eles tentam ajudá-la, mas com a raposa agindo desse jeito. Se eu não estivesse presa nesta armadilha, eu te mataria. A topeira então fala isso. Se continuar presa nessa armadilha, você morre. A raposa então deixa o egoísmo de lado e aceita a ajuda, e sai dali sem agradecer. O garoto e a topeira continuam a viagem, quando de repente a topeira tropeça em um pedaço de neve e cai rolando até o rio, e por estar forte demais o arrasta. Ao longe, a raposa que antes foi salva por eles ouve os gritos e resolve ajudar. O garoto e a topeira, agora encharcados, continuam, mas agora com a raposa os seguindo ao longe, mas não de uma forma ameaçadora. O garoto percebe isso e avisa. A topeira então fala isso. Perdida.
Eu acho que todo mundo se sente meio perdido às vezes. Os agora três, não de forma oficial, encontram um cavalo camuflado nas árvores, mas ele parecia um pouco triste. O cavalo parece gostar do garoto, então resolve se juntar ao grupo. Os três começam a entrosar, brincando uns com os outros. Então a raposa se sente excluída e vai embora. O garoto ergue a topeira acima do cavalo e... Olha só isso! Eu sou tão pequeno. É, mas faz uma grande diferença. O cavalo então começa a correr. A raposa então resolve se juntar, até que... Bum! O garoto cai Você caiu. e ensopado fica triste. Pode parecer forçar, mas pra mim a representação dessa cena é de que tudo pode estar parecendo bem e feliz, mas do nada problemas podem vir. A questão é como você vai lidar com isso tudo. Se culpar não adianta de nada, então você tem que aceitar que foi tudo um acidente. Coisas acontecem e você não tem controle sobre tudo. Não há o que fazer. Continuando viagem, o garoto fala. A raposa quase nunca fala. E a raposa então diz: Pra ser sincero, eu sempre acho que não tenho nada interessante pra falar. O cavalo fala que ela tem seus pontos positivos e que não é besteira tentar ser legal, mesmo que do seu jeito. O garoto faz uma pergunta Qual a coisa mais corajosa que você já disse? e o cavalo diz: Me ajuda. Pedir ajuda é muito difícil. Por mais que você entenda que precise, às vezes pedir ajuda pode doer e parecer que tem alguma coisa futucando sua garganta, te impedindo que faça isso. Parece um ato de fraqueza, mas quando você consegue pedir ajuda, você se liberta desse sentimento. É quase como uma amarra que os prende. Você sabe que precisa, mas não tem força para pedir. Mas entender que você precisa de ajuda é um dos maiores atos de coragem que se pode ter. Eles encontram um vilarejo ao longe, então do nada começa uma tempestade, e não demora muito para que passe, mas com ela atingindo eles, faz com que eles percam os rastros do vilarejo. Eles têm uma conversa sobre nunca tentar desistir e ver as coisas que já conseguiram até aqui, tentar olhar o quão longe eles já chegaram e não pensar o quanto ainda falta. Oh, não. Cadê as luzes? Eu não as vejo mais. Parece que nós ainda temos um longo caminho pela frente. Eu sei. Mas veja onde nós já chegamos. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu nunca vou encontrar uma casa. Ele pode voar. O cavalo mostra que pode voar, então eles sobem o mais alto que conseguem e encontram o vilarejo lá de cima. Mas, ao chegar no chão, o garoto fala: Não. Uma casa nem sempre é um lugar. Não é? Uma casa nem sempre é um lugar. Você pode estar em uma casa de fato, mas se por exemplo você não tiver pessoas às quais ama, ela passa a ser apenas um lugar vazio, por mais cheio e bonito que ela possa parecer. Algumas pessoas têm uma casa física, mas pode ter perdido um amigo, familiar ou até mesmo um bichinho que amava. Tudo isso faz uma casa não ser realmente uma casa, um refúgio, um local onde você quer estar. Uma casa pode ser muito mais do que apenas um local, uma estrutura. Uma casa pode ser realmente muito mais do que um imóvel. Uma casa mais pode ser uma pessoa do que realmente uma casa. Eles terminam assim, falando que está quentinho, confortável e que há muitas estrelas no céu, ou seja, luzes. Esse curta foi inspirado no livro de mesmo nome do Charlie Mackesy, e é simplesmente perfeita, tem temas profundos, mensagens secretas e uma coisa que me fez me apaixonar por esse curta: a ambientação. As paletas de cores usadas nesse curta foi simplesmente genial. Eles pegaram cores pastéis e claras que combinam perfeitamente com o que eles queriam passar. Essa animação é como aquele sonho bom que você tem no meio da madrugada e que quando acorda você ainda vê que ainda tem tempo pra voltar a dormir. Uma animação perfeita pra você assistir num dia chuvoso. O único problema dela é que ela acaba e você quer continuar assistindo. Você quer continuar sentindo a sensação boa que esse curta passa. Esse curta é simplesmente perfeito, profundo e eu recomendo muito ele.
Falando de animação, você percebe que todo ele parece ter sido feito à mão, como aqueles desenhos que você fazia na mesa da sua sala, e eu acho que isso se encaixa perfeitamente com o que o curta quer passar. Você vê defeitos na animação feita à mão, isso torna o desenho mais humano. Você sabe que isso foi feito por uma pessoa real e não por uma IA. Drawings to animate, you know? Yeah. Look at all that ink. I mean, That's it. That's, exactly. Por ter defeitos, esse modo de desenho é perfeito é como um livro, e como eu já disse antes, por isso mesmo ele foi inspirado em um livro. Então se você tiver um tempo, dá uma passada nesse curta, você não vai se arrepender. O vídeo é esse. Bom, quase que eu ia esquecendo. Deixa um like, se inscreve ou sei lá. Vejo vocês no próximo vídeo e até. Assiste esse vídeo aqui, ou esse, pra ajudar na divulgação do canal.